pelo menos 3 teclas já é o ideal para você conseguir aí fazer o que a gente está propondo dentro da agenda. Se você complementar isso a mais, colocar mais itens, que eu vi alguns aí que me mandaram atividade colocando para cada botão que aperta, toca o buzzer e também acende o LED, não tem problema nenhum. Até mostra que você foi além, atende de forma muito mais satisfatória o que está sendo solicitado aí pela atividade. É importante que você tenha em mente que a ideia, o objetivo dessas agendas é que você evolua no decorrer do uso da plataforma. Uma das coisas que é importante, entre as várias que são importantes aí do que a gente vem falando e do que a gente vem proporcionando para você no decorrer nessas agendas, nessas 4 últimas agendas, 10, 11, 12 e 13, é que, além da questão do protagonismo, quer dizer, de você usar do que tem lá como norteador, e a partir disso, você ir buscando novas ferramentas, você ir buscando novas fontes de informação para que você consiga desenvolver as atividades, gente, por favor, né? Eu acho que é muito... seria um pouquinho demais a gente dar o problema e também dar a solução. Daí você não avança, você só copia e cola. Então, é pertinente todo tipo de contribuição que você tiver no que diz respeito a gente fazer as melhorias dentro da plataforma. É ótimo que você faça isso, é ótimo que você se manifeste, manda correio tech, manda e-mail, se manifesta dentro dos recursos, dos canais que a plataforma oferece. Mas a ideia principal é que você faça. Que nem teve alguns alunos, né, algumas pessoas que, olha, professor, fiz tal coisa, não está funcionando, olha o que eu fiz. Daí eu respondi, olha, as correções foram essas, os erros apontados são esses, mas é uma via de mão dupla. Você faz algo, manda para a gente avalia o que você fez, propõe uma correção, propõe uma melhoria, você vai lá, implementa. Olha, professor, eu consegui, eu não consegui, ó, tentei o que você falou, mas faltou isso, faltou aquilo, faltou um botão. Ótimo, e é assim que você vai construindo seu conhecimento, é assim que você vai consolidando aí as suas atividades e vai se apropriando dessas informações, que é a melhor forma, que eu acredito, não só eu, como outros professores acreditam também, principalmente nesse meio que a gente está trabalhando, que é o meio EAD, para que você consiga ter esse protagonismo, né? Que a gente entende que o perfil é dos mais diversos possíveis, contudo, algumas coisas você vai ter que se habituar mesmo, você vai ter que se adaptar, se habituar, e a gente já está aí na reta final. Então, é o momento em que você vai se apropriar de tudo que você viu no decorrer de todo o curso e vai se municiar desses recursos, desses hábitos, desses procedimentos, todo esse, vamos dizer assim, desse treino que você teve no decorrer do curso todo para você começar a fazer as suas entregas, que é as entregas solicitadas em cima disso. Bem, no caso específico, lembrando que no caso a agenda 12 e 13, elas fecham agora no dia 19, então segunda-feira até meio-dia é o tempo que você tem aí para entregar as atividades. Quem já está entregando já está fazendo as correções, tem recebido lá os respectivos retornos. Então, vale aí você dar uma olhada. Se você não está contente com a menção, achou que poderia fazer, não tem problema, se manifesta no Correio Tech. Ó, professor, olha, eu fiz isso, mas eu poderia melhorar. Manda lá a sua solução, manda lá a sua proposta, e veja o que dá para fazer. Às vezes, dependendo da situação, está dentro do prazo ainda, a gente consegue, eu consigo efetivamente, no caso daquilo que vocês me mandarem, a gente consegue aí fazer algumas as adequações, não é uma promessa, mas vou me esforçar aí para conseguir atender todas as demandas que forem aparecendo aí. Bem, indo um pouco mais adiante, né, vamos falar aí das nossas agendas atuais, que já está aberta, inclusive, que é as agendas 14 e 15. Nesse caso, eu vou pedir para que vocês, no caso específico dessas agendas, vou pedir para vocês o compromisso de fazer 2 coisas. Primeira delas, faça a sua participação no fórum. Leia o que está lá no fórum aberto, responda as questões, manifeste-se, dê a sua opinião, abra debate, faça seus questionamentos, tire as suas dúvidas, né? Coloque lá, poste as suas dúvidas, ou faça as suas observações. É nesse ponto das agendas 14 e 15 em que vamos pegar
Vamos sair um pouco mais dessa coisa mais operacional e vamos ver aonde esses conceitos de sistemas embarcados, esse sistema, essa ideia das coisas interconectadas impactam na nossa vida. Então, quando você pega, por exemplo, o seu smartphone, em que você fala com o assistente do Google, ou se você tem lá um iPhone, fala com a Siri, ou você tem lá na sua casa uma Alexia, ou você tem daqueles robozinhos que faz a aspiração de pó em casa, né, que também respondem por voz. Tudo isso está no guarda-chuva, né, está debaixo do guarda-chuva do IoT, que é a internet das coisas, né? Internet of Things, que a gente chama, né? Que é o acrônimo dessas letras. Então é importante você entender, a partir desse ponto, deixa eu melhorar isso, né? A questão não é você entender ou não entender. Na verdade, você criar a compreensão de que nós vivemos, a maioria de vocês, vamos por assim, né? Se você nasceu da década dos anos 2000 para frente, muitos de vocês já nasceram nesse contexto mais digital. Não tanto com a qualidade que se tem hoje, né, com o avanço tecnológico das telecomunicações, das redes de comunicações, da área de abrangência, velocidade de conexão, mas a maioria de vocês, se você nasceu dos anos 2000 para frente, você já vivenciou aos seus 10 anos, 15 anos, 20 anos, 25 anos, né, que é o tempo atual, uma evolução tecnológica por saltos. Então, dos seus 10 anos de idade para os seus 15 anos, você viu uma evolução muito rápida de conexões, de acesso. Aos 10 anos, em 2010, você já praticamente já tinha internet rápida na sua casa, ou muito provavelmente você já teve acesso à internet via TV a cabo, junto com as operadoras, o famoso jargão da TV, para quem é de São Paulo, né? Tinha lá o Mundo dos Nets, era o jargão que se tinha na TV convencional, entre outros aí, né? Daquela época. E isso foi se evoluindo. Hoje, uma das coisas por exemplo, na sua adolescência, dificilmente você tinha um telefone fixo na sua casa. Provavelmente você já tinha lá a sua conexão de internet rápida e o telefone fixo vinha de brinde dentro do combo que você contratava, ou que seus pais contratavam para você. E mediante essa melhoria de infraestrutura, coisas que convencionalmente não se conectavam, não se conversavam, passaram a ter possibilidade de se conectar. Então, se você pegar lá no início dos anos, assim, na segunda década, em 2020, por exemplo, você já tinha TVs, micro-ondas, geladeiras, torradeiras, cafeteiras, que você conseguia conectar na internet. Talvez não as mais populares, mas você pegava esses eletrodomésticos aí da linha AAA, da Samsung, da Westinghouse, da própria Brastemp, entre outras, que você conseguia ver, monitorar o status de uma cafeteira para saber se tinha café ou não tinha, se tinha água, se não tinha, se estava devidamente abastecido ou não. Tinha modelos de cafeteira, principalmente para pequenos escritórios, né, onde você remotamente conseguia ver se os reservatórios tinham lá os níveis de reservatório adequados, né, se não precisava comprar insumo, café, leite ou qualquer chocolate, coisa de chocolate em pó que você podia colocar nessas máquinas de lavar, por exemplo, máquinas de lavar da Samsung, que você mesmo fazia um monitoramento, secagem rápida e assim por diante. Então você tem uma gama de coisas que de 2015 para cá você já tinha, já começou a incorporar e utilizar essa infraestrutura. E esse conhecimento hoje, né, essa possibilidade, abriu um campo enorme para os desenvolvedores, para aplicações, sistemas, integração de sistemas, o próprio desenvolvimento de programação para esses dispositivos móveis, porque essas geladeiras, micro-ondas, cafeteiras, entre outros dispositivos que antes não se tinha essa noção de conectividade, nem tinha essa possibilidade de conectividade, hoje eles, inclusive, têm softwares embarcados, né, têm sistemas embarcados que já têm, na sua essência, né, dentro do seu aspecto construtivo, né, dentro da construção desse software, já tem nativos protocolos de comunicação,
já tem recursos para você implementar uma série de aplicações. Pega a sua TV hoje, a maioria das TVs Smart hoje, você já tem possibilidade de desenvolver aplicativos nativos para essas TVs. Dependendo da situação, do tipo de máquina que você tem acesso, do tipo de TV que você tem acesso, mesmo as mais antigas, você pega onde tinham softwares proprietários, você pega das marcas da LG, da Samsung, mais antigas, onde eles tinham os próprios sistemas operacionais, até o momento em que esse vídeo está sendo gravado, muitas dessas TVs mais antigas ainda dão suporte para tecnologias mais recentes, como, por exemplo, algumas LGs lá dos anos de 2020, 2021, não dá suporte, por exemplo, aos aplicativos como YouTube, entre lojas de aplicativos da própria LG, ainda dão suporte até hoje, em alguns modelos de TV, uma vez que você, como desenvolvedor, entende desse ecossistema ampliado, as suas habilidades de programação, suas habilidades de integração de sistemas já se fazem muito necessário na atualidade, e essas habilidades elas se tornam, inclusive, um diferencial de mercado, entre vários outros que o técnico em desenvolvimento tem, né? Porque ele é muito perfil mão na massa. Então, vamos fazer como isso que você acabou de fazer nas agendas 10 e 11, nas agendas 12 e 13, que é você, mesmo que você não tenha lá o físico, né, o dispositivo mesmo, a placa e tudo mais, mas usando dos simuladores, usando dos emuladores, entre outras características que você tem aí de uso, de ferramental que você tem de uso para trabalhar. Uma outra coisa que é importante que você faça e complemente isso uma vez que você acessou o curso lá proposto nas agendas 10 e 11 e 12 e 13 lá do Centro Paulo Souza, conclui. Não usa só para terminar as agendas, conclui, porque é uma das evidências que você pode colocar junto com o seu portfólio, que você teve acesso àquelas informações, conseguiu consolidar aquele conjunto de informações para transformar em conhecimento aplicado, e que você consegue evidenciar isso a partir da obtenção desse certificado que é fornecido aí pela plataforma, que pelo menos vai te evidenciar que você se apropriou daquele conhecimento, fez as atividades avaliativas, entregou o projeto solicitado e, ao final disso, foi aprovado, e ao final disso, você tem, vamos dizer assim, direito a essa evidência aí de conclusão do curso. Então, use isso. Termine o curso, né, que é disponibilizado lá, e não só para acessar os conhecimentos necessários para você concluir as agendas. Mas isso é um complemento importante para que você consiga efetivamente consolidar seu conhecimento dentro dessa parte mais operacional de trabalhar com sistemas embarcados usando a plataforma Arduino como seu objeto, né, como sua plataforma de hardware configurável para realizar essas atividades. Indo um pouco mais adiante, né, falando especificamente das agendas 14 e 15, diferente das demais, ela tem duas atividades que são importantes que você faça. A primeira delas, como eu já citei, é participar do fórum. Então vai lá, entra no fórum, participa do debate, coloca suas observações, usa as perguntas como base para a sua argumentação. No fórum, não é para você ficar. A ideia lá não é para você responder as perguntas. É claro, tendo aquelas perguntas como base, você escreve um texto argumentando as suas respostas, mas a ideia não é responder um questionário e colocá-lo nas respostas, mas sim elas serem norteadoras do seu cotidiano daquilo. Ah, professor, mas eu não trabalho com isso, eu não monto. Tudo bem. Então, busque exemplos no seu cotidiano onde impactam diretamente, onde esses conceitos impactam diretamente no seu dia a dia. Por exemplo, você usa o Google Assistente, você usa a Alexia, você conversa com a sua TV para mudar de canal, fazer uma pesquisa lá no YouTube que vem acompanhando o seu smartphone. Se você faz alguma dessas ações, você já está trabalhando com a internet das coisas na sua casa, interagindo com esses dispositivos. Então, quais as suas impressões a respeito disso? O que dá para melhorar? O que não daria para melhorar? Quais são as coisas que hoje isso está tão pertinente no seu cotidiano que, se faltar, talvez você até perceba isso de forma contundente.
Então, a ideia da participação no fórum é você ter essa visão. Já no debate, que é a atividade que você tem, inclusive, vai ser uma das... Ela vai aparecer lá como uma das atividades de avaliação, dentro das atividades formativas, né, de avaliação. Então, a sua participação é importante. Participação no debate, pessoal, significa que você leu o que está sendo proposto, expôs sua opinião, fez uma contribuição no debate. Não é só, eu concordo ou eu discordo, eu não sei, eu não trabalho. Isso não é participação. É, vamos dizer assim, no mínimo, uma manifestação do conteúdo. Participação significa que você vai contribuir com alguma coisa, vai enriquecer aquele debate. Então, a sua avaliação dentro dessa ferramenta não é só você ir lá, colocar uma frasezinha e beleza, fiz meu papel. Não. Você pode até começar colocando uma frase pequena. Olha, eu concordo com isso, mas concorda por quê? Ou discorda por quê? Ou não faz sentido isso para mim por causa disso, disso, disso e disso. É isso que eu vou avaliar no que diz respeito à sua participação dentro do debate. Então, quando você entrar lá na atividade avaliativa, você vai ser encaminhado para a tela de debate e lá você vai responder, vai ler o que está sendo, vamos dizer, colocado em debate e usar disso para colocar o seu posicionamento. Se você concorda, se você não concorda, qual que é a sua opinião a respeito, qual que é a sua realidade a respeito disso. Então, são esses aspectos que vão ser observados. Em termos práticos, pelo menos umas 2, 3 interações é importante que você faça para que essa seja evidenciado a sua participação efetiva no debate. Você simplesmente entrar lá no debate, colocar uma frase e nunca mais se manifestar, é uma participação muito pobre, você acaba tendo uma avaliação não tão adequada a respeito disso. Tá? Então, pelo menos umas 2, no mínimo 2 interações, tanto a primeira, que é a que você se manifesta, e outra em que você, mediante o que foi escrito, ou uma contribuição que você faz, olha, tem esse posicionamento, mas eu li tal coisa em tal artigo, coloca lá o link, ou um resumo do artigo que você leu, do site que você consultou, daí já dá para considerar uma participação um pouco mais robusta, se for alinhada com o que está sendo alinhada com o que está sendo perguntado, tá bom? Então, coloquem isso aí como uma meta, como um viés aí de acerto para que você consiga efetivamente aí ter uma participação adequada dentro desse recurso que está sendo disponibilizado para vocês. Então, diferente das agendas anteriores, nessa você tem que participar do fórum e participar do debate. Então, essas duas ações, essas duas atividades vão fazer parte da sua menção dentro dessa agenda final. E por fim, aí, né, é uma das coisas que é mais relevante. Vamos fazer o simulado, pessoal. O simulado está lá para isso, para você entender como é que é a cara do teste presencial que você vai fazer. Eu mandei um e-mail hoje para vocês, né, para todos, tanto no e-mail pessoal, mandei no e-mail institucional, mandei lá no Correio Tech também, lembrando disso para você, fazendo algumas observações. Só que, putz, professor, como será que é o teste? Como é que eu vou... Leiam a nossa última agenda, ela já está disponível. Está lá o simulado, então, façam um simulado, você pode fazer quantas vezes você quiser o simulado, tire dúvidas, a gente tem lá o debate, né? Olha, professores, então isso não é só para mim, não é só para o meu componente, é para o componente de todos os outros professores, porque a prova vai englobar tudo isso, tudo que você viu aí no TI3, DS3, ética, enfim, todos os componentes curriculares dos quais pertencem a esse terceiro módulo. Então, pode fazer a sua manifestação lá, tem alguma pergunta que você não entendeu, um assunto que você não compreendeu, uma questão que coloque lá as suas dúvidas. Professor, precisa responder essa questão, mas as alternativas, nenhuma para mim pareceu certo, ou todas pareciam corretas, eu chutei uma que eu achei que era mais certa. Enfim, se manifestem, é importante que você faça isso, para que a gente tenha lá possibilidade de tirar, isso aqui que você colocou não é bem por aqui, olha, faz assim, a questão, na verdade, está perguntando isso, olha, está vendo se está fazendo as aferições para ver se você conseguiu entender tal assunto. Então, é isso que está sendo proposto dentro do simulado. Na verdade, o simulado ele tem a finalidade de mostrar para você, né,
de te dar a possibilidade de que você consiga, né, se familiarizar, para que você se familiarize, na verdade, com o modelo de teste que vai ser aplicado presencialmente. Um outro aspecto que é muito importante que você tenha em visão é que, primeiro, mesmo que você tenha feito todas as agendas, tenha entregado no prazo, não deixou nada por fazer, se você não for bem no teste presencial, você corre o risco de ser reprovado no módulo. Então, é importante que você faça. Aliás, deixa eu colocar assim, né? Você manter todas as entregas em dia, perfeito. Você conseguir entregar todas com aproveitamento, ótimo. Mas não é só isso. Você tem que também ter um bom desempenho no seu teste presencial. A gente entende tudo isso que o ambiente EAD possibilita, né? A gente sabe quais são os perfis dos alunos, né? As características que os alunos têm, e, em função disso, tudo é estruturado para que você consiga ter o melhor aproveitamento de todo o ferramental que é disponibilizado para você no decorrer do curso. Contudo, você não fazer ou você fazer sem ter um desempenho adequado, pode fazer com que você nade morra na praia. Então, faça o simulado, tire as suas dúvidas, tem tempo ainda, a gente tem mais ou menos, a partir da data de hoje dia 16, a gente tem praticamente um mês até o exame presencial, então dá tempo de você fazer o simulado algumas vezes, dá tempo de você tirar dúvida na opção de debate que tem lá, tem o correio técnico, tem o correio convencional, tem o ambiente do Teams, que você também pode mandar mensagem, que a gente também monitora. Então, tudo isso são recursos que você pode utilizar para que você tenha o melhor desempenho possível no exame presencial. Lembrando que é o conjunto da obra. Um bom desempenho no exame presencial vai refletir diretamente no seu bom andamento no decorrer do curso, com as entregas das agendas, compreensão das atividades que foram propostas. Então, tudo isso vai proporcionar para você aí um bom desempenho aí no decorrer do curso como um todo, e, consequentemente, aí a sua recompensa, né, de ser agraciado com a formação técnica e ter a evidenciação e a validação disso por meio do seu certificado de conclusão de curso e também do desenvolvimento das competências e das habilidades técnicas aí do seu, profissionalmente dizendo. Então, esse é o ponto principal para que você consiga aí ter um melhor avanço, ter um melhor aproveitamento do que você vem transcorrendo até aqui. Então, para a gente fechar o nosso bate-papo de hoje, né, sem ficar se alongando muito, e agradecendo aí aqueles que conseguiram entrar aqui online, conseguiram acompanhar, mesmo que não se manifestaram muito, mas está aí o registro, para que você consiga efetivamente ter um melhor desempenho possível nessa reta final que a gente tem aí. Então, lembretes finais. Primeiro, agendas 12 e 13, esse vídeo está sendo gravado hoje, né, dia 16/5, a agenda 12 e 13, ela finaliza dia 19, que é a segunda-feira, até o meio-dia, como você já conhece. As agendas 14 e 15, elas já estão disponíveis. Lembrando que para você pontuar nessas agendas, né, para que você valide, né, a gente consiga fazer a validação e verificação delas, você tem duas missões: participar do fórum e participar do debate. Lembrando que o ambiente de fórum, sua participação é importante. Não é só para responder as questões que estão lá. Você lê o que está sendo proposto no fórum, usar aquelas perguntas como seus norteadores e você colocar sua opinião, seu posicionamento, o que você entendeu, como isso tem impacto no seu cotidiano e assim por diante. Isso no fórum. No debate, lá você também tem um texto inicial, né, falando sobre a internet das coisas. Os dois fóruns estão lá, tanto o fórum quanto o debate estão falando sobre o mesmo tema, sobre aspectos um pouco diferentes, mas no debate a ideia não, o objetivo é que você vai lá, leia o conteúdo, faça suas observações,
contribua com o debate, com um vídeo que você viu, um artigo que você leu, um site que você consultou, faz o seu resumo, coloca lá no debate, que daí, dessa forma, quando você coloca a sua opinião, coloca suas visões a respeito do tema e faz alguma contribuição, essa atividade ela se torna válida, né? Ela entra lá como uma participação válida e isso vai gerar, né, uma menção para a sua participação, tanto no fórum quanto no debate. Beleza, pessoal? Então, mais uma vez agradeço aí a participação de vocês, espero vê-los aí, né, com sucesso no decorrer das agendas. Estou aqui desse lado, não só eu, como todos os professores, vendo o seu desempenho, nas entregas das agendas, das realização das atividades, e eu espero que lá, na data prevista, você tenha aí o melhor desempenho possível, sucesso aí no decorrer do teste presencial. Nós vamos nos ver mais outras vezes, né? A gente vai ter outros vídeos aí compartilhados, né? Vou estar aí desenvolvendo isso com vocês, mas fica aí até o nosso próximo encontro. Então, agradeço aí a sua presença, agradeço aí a sua paciência e participação aqui nesse nosso encontro. Aguardo aí vocês numa próxima oportunidade. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.